Amém? Só as mulheres, vamos ver aí como é que tá as mulheres hoje? Só as mulheres até a viva ó Senhor. Amém? Então vamos lá. Muito bem, vamos lá os homens agora, vamos ver se os homens estão aí. Amém? Pode sentar glorificando ao Senhor. Quantos estão gratos de estar na presença do Senhor? Aleluia. Irmãos, na semana passada eu fiquei só na introdução e vamos falar hoje sobre 4 verdades que este texto revela para nós. Mas para nós só dar uma recapitulada, nós falamos sobre Abacuque, que ele inicia o seu livro questionando a Deus. Tem alguém aqui que anda questionando a Deus? Ele inicia o seu livro questionando a Deus. Ele não entende o que está acontecendo ao seu redor. Como eu falei um pouco, irmãos, na maioria das vezes, 90% das vezes, aprenda isso. Nós não vamos entender o que está acontecendo conosco. E nós vamos precisar apenas confiar. Diga comigo, confiar. Eu quero que você aprenda isso, irmão. Porque todas as vezes, ou pelo menos a maioria das vezes, nós queremos entender tudo, o porquê de tudo. Só que na maioria das vezes nós não vamos entender. E o Senhor não manda nós ficar tentando entender. Ele manda nós confiarmos. E Abacuque então começa a questionar porque ele não está entendendo. E muitas das vezes nós também não vamos entender porque muitas coisas sobrevêm sobre nós. Ele olha o cenário de injustiça, crise, confusão espiritual. Tudo parecia fora de controle. E às vezes a gente olha na nossa volta, na nossa vida, na nossa rotina, e também parece que as coisas estão fora de controle. Mas o mais interessante aqui, que a partir do capítulo 3, aonde nós lemos, em diante, algo muda em Abacuque. Algo muda e o profeta deixa de questionar e começa a orar. Eu vou falar de novo. Algo muda na vida do profeta. Ele deixa de questionar, reclamar, murmurar e começa a orar. Por aqui, irmãos, nós já começamos a receber uma orientação de Deus, uma receita de Deus. Questionar não reclama, não adianta. Murmurar não adianta. Não adianta. Diante daquilo que nós não estamos entendendo, nós precisamos orar ao Deus dos céus, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que muda situações. Tem alguém entendendo? Então algo começa a mudar e ele começa a orar. E nós vamos falar hoje sobre avivamento, que é o que Abacuque clama. Ó Senhor, a tua palavra eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E eu falei um pouco, irmão, sobre o que é avivamento. Avivamento não é crente pulando, erguendo a mão, sapateando, recebendo uma presença e uma manifestação do poder de Deus, não. Avivamento é o que mudou dentro de mim como cristão. Antes eu era
era um problema, agora eu não sou mais. Antes eu não entendia o poder de Deus, agora eu entendo. Antes eu não tinha prazer de estar na casa do Senhor, agora eu tenho. Antes eu não tinha prazer de louvar a Deus, agora eu tenho. Antes eu vinha na marra na igreja, mal num culto de domingo, agora eu entendo a importância de estar na casa dele, e eu sou avivado para servir, adorar, e tudo que eu fizer eu vou fazer com excelência, porque é para ele. Isso é avivamento. Esse é o avivamento que as igrejas precisam viver nos dias atuais. E a igreja que eu estou dizendo não são 4 paredes. A igreja é eu e você, é todo aquele que serve o Senhor, seja aonde for. O grande avivamento que teve em Atos no capítulo 2, não foi o povo falar em línguas estranhas, mas foi eles entregar a vida ao Senhor Jesus e todos serem batizados. Esse foi o avivamento. Chegou ali um monte de gente cheio de pecado, fazendo coisa errada, sem crer, e depois da palavra de Pedro, eles entendem aquilo, aceita Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador, e decide: eu não quero mais viver essa vida errônea, eu quero viver uma nova vida com esse Jesus que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Isso é o avivamento que Abacuque prega e que nós como igreja precisamos viver. Tem alguém entendendo aqui? É esse o avivamento. E Deus espera isso da sua igreja. Volto a repetir, não é só da Igreja Batista Unida, mas é a igreja de Cristo na face da terra. Porque a palavra de Deus é clara em nos dizer que nos últimos tempos o amor se esfriaria. Pode observar, irmãos, o amor se esfriou, o amor tem se esfriado. E eu pergunto: como está o seu amor a Deus? Nós vemos, irmãos, que no passado pessoas andavam 10, 8, 15 quilômetros a pé ou de jumento, bicicleta, para estar num culto adorando ao Senhor Jesus. Porque o amor estava ali vivo, ardendo, e eles estavam vivendo um avivamento. Pessoas atravessavam corgos, erguia a saia, erguia a calça, atravessava para ir cultuar a Deus. Como está o seu avivamento em servir a Deus hoje? Hoje, às vezes, a gente mora 1 quilômetro longe da igreja. Se o carro não quis pegar, nós não vem. Se aparece uma nuvem pequena, igual o servo de Eliseu viu lá longe, ó, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, já é motivo para nós não vir cultuar. Como está, irmãos, o nosso avivamento em servir ao Senhor? A Bíblia fala ali que Pedro, João, Tiago, quando aquele paralítico olha para eles e diz na porta do templo: me dê uma esmola. E eles olham para aquele paralítico. Eles estavam indo fazer o quê? O que eles estavam indo fazer, irmãos? Pedro, Tiago e João ia fazer o quê no templo? Diga comigo: orar. Quem não sabia está sabendo agora. Ele ia no templo orar. 3 vezes ao dia eles iam orar. E agora eu estava indo: vocês me dão uma esmola? Eu imagino Pedro olhando para Tiago e João e fala: gente, eu venho ansioso para que esse homem seja curado já faz dias. Lembra quando Jesus diz que se nós crermos,
nós iríamos fazer obras maiores. Eu sinto um poder, eu sinto uma graça aqui, e vai ser hoje. Às vezes João olha para ele e não está muito entendendo Tiago, mas ele olha e diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia fala que os nervos da perna, os ossos vai se movimentando. Aqueles homens pegam ele pela mão e ele sai pulando, saltando de alegria, glorificando a Deus. Mas cadê o que da questão? E orar 3 vezes ao dia. Nós temos 30 minutos de oração na quinta-feira. O coração de quem arde para estar aqui na quinta? Hoje é dia de oração. Hoje é dia de eu ter um diálogo sério com o papai. Minha vida a semana inteira está corrida demais, mas hoje não. Eu vou estar ali 10, 15, 20 minutos de joelho, orando, recebendo graça, recebendo unção. Porque a hora que eu orar, o papai do céu vai ouvir, porque eu estou criando conexão com ele. Para a hora que eu estender a mão, ter um milagre. Então, isso é o avivamento que Deus espera de nós. O avivamento começa, irmãos, quando nós trocamos. Entende? Grave, escreve isso aí. O avivamento começa quando nós trocamos a inquietação. Sabe o que é uma pessoa inquieta ou não? A inquietação, você senta lá no sofá da sala, não dá bom. Daí a pouco você pensando, a cabeça a mil, você já vai lá para a cozinha. Daí a pouco você abre o portão, fica olhando o movimento da rua, inquietação. Nada tá bom, nenhum lugar tá bom. Nenhum lugar tá bom. Então o avivamento começa quando nós trocamos a inquietação, a preocupação, a ansiedade pela oração. Repita comigo: oração. Uma oração muda tudo, e nós precisamos, como cristão, entender isso. A oração muda tudo. Jesus era um homem extremamente ocupado, mas o tempo todo ele deixava o trabalho, a multidão, para ir se relacionar com o papai, falar com Deus. Oração. Então, irmãos, quantos aqui estão inquietos? Quantos têm vivido uma vida de inquietação? Quantos têm vivido uma vida de preocupação? Quantos têm vivido uma vida de ansiedade? A receita está aqui: troque pela oração. Dobra o joelho e fala: Senhor, move, toca aqui, me transforma. Mas vamos aqui. A primeira verdade que esse texto revela, irmãos, é que o avivamento começa com uma consciência espiritual. Não é uma consciência dos problemas, não é uma consciência qualquer, é uma consciência espiritual. Vamos entender isso aqui. E isso está em Abacuque 3:2, quando Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua fama. Em outra tradução: ouvi, Senhor, a tua fama, a tua palavra. Então aqui Abacuque demonstra uma consciência espiritual diante de Deus. Então, irmãos, primeiro ponto aqui: Abacuque reconhece quem Deus é. Quem Deus é para você, irmãos? Quem Deus é? Você olha e vê um Deus todo-poderoso, um Deus que por amor a você deu o melhor dele, que era o Filho, para morrer na cruz, para salvar eu e você? Ou você vê um Deus que de vez em quando age, de vez em quando ouve a tua oração? Quem é Deus? Abacuque reconhece quem é Deus. Antes de pedir qualquer coisa, ele lembra da grandeza de Deus. Quem aqui olha Deus como alguém grande, grandioso? Tem alguém? Ele olha aqui a grandeza de Deus, e isso muda a sua perspectiva. Irmão, se você olha para Deus e não vê Ele como alguém soberano, poderoso, que pode todas as coisas, você não vai conseguir ter uma boa perspectiva dele. A forma que você vê Ele é o que vai
gerar um tipo de perspectiva com você diante dele. Tem pessoas que quando tem um problema apavora, desespera, fecha num quarto. E tem pessoas que o trem está caindo no mundo e ele está lá tranquilo, confiando no Senhor. Amém? É assim. Tudo vai depender de como você vê Deus. Lembra de Maria, mãe de Jesus? Ela tinha visto, irmão, Jesus fazer algum milagre até aquele momento que o vinho tinha acabado? Sim ou não? E eu fico maravilhado com a tranquilidade que ela teve. Meu filho, acabou o vinho. Ele olha para ela e diz: ué, o que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso? Não é eu que organizei a festa. Tem que ir atrás do cara, às vezes tem guardado por aí. E ela nem dá atenção muito porque ele fala, não. Ela pede para os servos: ó, vai, faz tudo que ele mandar. Vira as costas e vai embora, tranquilona. Porque ela tinha confiança que ele ia resolver de alguma maneira. E quando nós confiamos em Deus desta forma, nós vamos conseguir acalentar o nosso coração, porque não está no nosso controle. Irmãos, eu vou perguntar para você, se não está no teu controle, se você já tentou de um jeito, do outro, você não vê possibilidade de você resolver, para que desesperar? Dá para você resolver? Parte para cima, vai e resolve, porque o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Mas se é uma coisa que você já orou, pediu, foi atrás, pediu um direcionamento e o negócio está travado, tem que fazer igual Maria, ó. Jesus, já fiz de tudo. O vinho acabou. Está na tua mão. Como eu disse semana passada, entrega e confia. Eu entrei no ônibus para ir para São Paulo, o motorista fechou a porta, eu estou para cá e ele está lá conduzindo. Não importa para onde ele vira, se ele breca, se algo vai às vezes... Não importa, é ele que está no comando agora e você tem que confiar. Porque você não é um motorista. Se não é um motorista, para que você ficar freando lá onde você está? Porque tem gente que é assim, não é? O marido está dirigindo lá e a mulher quase arrancando suar e brecando. Ou vice-versa. Vai adiantar alguma coisa? Seu carro não é carro de autoescola, que tem um freio ou embreagem a par? Tem que confiar. E Abacuque aqui então, irmãos, primeiro ponto, ele reconhece quem é Deus. Segundo ponto, a fé se fortalece, irmãos, a lembrar do que Deus já fez. A fé se fortalece quando a gente lembra do que Deus já fez. Tem alguém aqui que Deus já fez algo grandioso na sua vida? Eu perguntei, irmão, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, Deus já fez algo maravilhoso na sua vida. Todos. E aí então, irmãos, quando às vezes a nossa fé está meio abalada, meio desanimado, lembra lá atrás. Lembra dos livramentos. Eu vinha vindo ali agora de Itajá. A hora que eu parei nessa rotatória aqui para frente do civil, da polícia civil ali, eu parei e estou vendo um carro vindo aqui. Aqui eu não vi nada. No meio, como chama o trem que tampa lá para a gente ver? Ponto cego, obrigado. E o ponto cego aqui eu olhei e não tinha nada. E estou olhando o carro, acabado de passar a rotatória para mim entrar. E nisso a minha esposa falou: amor, cuidado, cuidado. O que acontece? Vem um cara de moto lá, uma moto preta. Não sei o que ele aprontou, uns 30 metros para cima ele caiu. E a moto foi descendo. Foi descendo. E aí minha esposa: amor, cuidado. Só que eu não estava vendo, porque estava no ponto cego. E ela falou: cuidado. Eu parei o carro. A moto parou 1 metro aqui na minha frente, irmãos. Pouquinho que eu fosse para frente, a moto veio numa velocidade absurda. Ia ter pegado no meio do meu carro. E eu falei para ela, para minha esposa: glória a Deus, mais um livramento. Mais um livramento. Talvez não teria machucado a gente, ou sei lá, bateria na porta, pegava na minha esposa. Poderia ter estragado o carro, embora tenha seguro. Mas Deus está nos livrando o tempo inteiro. No mínimo eu ia perder
a oportunidade de estar adorando a Deus aqui hoje. Então, irmão, tem hora que nós temos que lembrar do que Deus já fez. Porque às vezes a gente olha só para frente. Eu quero. E não lembramos do que Deus já fez. Então a fé fortalece ao lembrar do que Deus já fez. E aí, Abacuque, ele ouviu sobre os feitos de Deus, e isso reacendeu a sua esperança. Amém? Em nome de Jesus agora, começa a lembrar de quantos livramentos que Deus te deu. Quantos livramentos de morte. Quantas bênçãos. Muitos de nós, irmão, não era nem para estar aqui, se não fosse as mãos poderosas na nossa vida. Se não fosse a mão de Deus, sua esposa não era para estar aqui, o seu esposo, o seu filho. Não era. Terceiro ponto, o avivamento começa quando Deus volta para o centro. Enquanto Deus não ocupa o lugar certo, irmãos, nada muda. Que lugar Deus está na sua vida? Que lugar? O avivamento começa quando Deus volta para o centro. Muitos de nós, Deus já não está no centro da nossa vida. Não está mais. Nós acordamos, a primeira coisa que às vezes fazemos é pegar o celular, ver mensagens. E nós tínhamos que acordar a primeira coisa, que seja de joelho, que seja deitado mesmo. Melhor era de joelho, você jogar o joelho no chão e dizer: ô Senhor, muito obrigado por mais um dia. Poder acordar bem, com saúde. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pela minha família. Obrigado que o Senhor está cuidando dos meus filhos, meus pais, não sei quem, lá longe. Eu não estou lá, mas o Senhor está. Ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Lembra quando faz um aniversário? A gente faz um aniversário e todo mundo quer ganhar o primeiro pedaço? Sim ou não? Sim ou não? Por exemplo, o pai e a mãe, o filho está fazendo aniversário, ele está na expectativa. Eu sou o pai, eu faço tudo por ele. Eu sou a mãe, eu faço tudo por ele. E se o filho der para outro, irmão, pode falar o que for, o pai e a mãe ficam ali, poxa, né? Menino ingrato. Se ele não der o primeiro pedaço para o pai ou a mãe, um exemplo, depois ele pode pegar o bolo inteiro e dar para eles, que não vai ter significado. O importante é a honra do primeiro. Alguém está entendendo? É o primeiro que você demonstra respeito, honra, exaltação. É esse o lugar que Deus quer na sua vida, o primeiro. Honrá-lo primeiro. Mas deixa eu correr aqui. Então a primeira verdade aqui é: o avivamento começa com uma consciência espiritual. Agora vamos para o segundo. O avivamento nasce de um clamor sincero. Abacuque 3:2 aqui, ele faz um clamor, uma oração sincera diante de Deus. E na nossa vida o avivamento ele nasce também quando há clamor sincero. Irmãos, essa questão do clamor é interessante. Porque clamor é diferente de oração. Oração é você dobrar o joelho, falar com Deus. Agora clamar é diferente. Agora em alta voz, você está abrindo a boca e clamando. Falando alto, gritando por algo. Focado em algo. Não está distraído. Porque a distração é algo terrível, irmãos, na oração. Lembra que a maioria das vezes você dobra o joelho, ou orando em pé, ou sentado, você começa a orar: ô Senhor, abençoa o meu dia, abre as portas. Nossa, eu tenho que pagar água. Vem na cabeça, não vem? Você está orando e vem, vixi, nossa, amanhã eu tenho que entrar mais cedo no serviço. Nossa, amanhã tem que... Quando pensa que não, você já perdeu o rumo da oração. Sim ou não? E aí você tem que fazer o quê? Voltar de novo para o centro. Ô papai, me perdoa aí, foca na oração.
E às vezes a gente tem que persistir, achar meios de tirar as distrações para não nos tirar do foco. Mas agora nós vemos que o avivamento nasce de um clamor sincero, aonde ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aqui Abacuque faz uma oração sincera diante do Senhor. E o avivamento só vai nascer, em segundo lugar aqui, quando nosso clamor for sincero. E o primeiro ponto disso aqui, irmãos, Abacuque não pede coisas. Ele não faz uma oração aqui: Senhor, eu preciso de mantimento. Senhor, as minhas finanças estão descontroladas. Senhor, eu estou sem saúde. Não, a oração dele aqui, ele pede para Deus estar agindo. O foco aqui de Abacuque, desse clamor, não era bênção, era manifestação de Deus para o povo. Amém? E às vezes, irmãos, nós não conseguimos fazer um clamor sincero diante do Senhor. Às vezes nós não conseguimos ver um palmo do nosso nariz e orar pela igreja, pelos irmãos, para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão doentes. A gente só pede coisas para nós. E aqui não, ele não pede coisas, ele pede para Deus agir. O foco aqui não é bênção, o foco é a manifestação de Deus. E às vezes é esta oração avivada que temos que fazer, para Deus manifestar lá no nosso trabalho, para Deus manifestar na igreja, para Deus manifestar no grupo de mulheres, para Deus manifestar no grupo de jovens, para Deus manifestar na família, no casamento, seja onde for. Segundo ponto, o avivamento não é produzido. O avivamento não é algo que eu chego aqui como pastor e vou produzir na igreja, não. O avivamento é algo que tem que ser buscado. Nós precisamos buscar de Deus o avivamento. Buscar de Deus que a gente volte a ter sede. Voltar de Deus para que esse avivamento comece de dentro para fora. Irmãos, a gente vê às vezes acontecendo por aí muitos avivamentos num culto. E aí, alguns lugares têm o hábito e a gente vê que pessoas caem, segundo eles, pelo avivamento. Quem já contemplou e viu isso? Eu tenho o hábito aqui, alguns irmãos sabem, se caiu, pega uma cadeira e põe sentado. Porque às vezes o poder que é derramado sobre a vida da pessoa, esse corpo humano não resiste mesmo. Só que alguns entendem que avivamento, aprenda isso, irmãos. Alguns entendem que avivamento é sair pulando, não que seja errado se você estiver cheio do poder, é sair calambiando, cair. Só que a pergunta que eu faço é o seguinte, irmãos: a hora que essa pessoa levanta, ela levanta cheia do poder de Deus? Ela levanta transformada? Ela levanta revestida? Ou ela levanta do mesmo jeito que estava? Porque o avivamento, irmão, ele começa de dentro para fora. Não é através daquilo que nós estamos vendo externamente, mas é através do mover de Deus, o poder de Deus de dentro para fora. Tem alguém entendendo a palavra? Não precisa de um barulho, não. É silencioso, de dentro para fora. Deus pode usar um grande movimento para mudar, sim, mas na maioria das vezes é em silêncio. Lembra lá? Jesus olha para Zaqueu e diz: hoje convém posar na tua casa. Ele desce. Os fariseus começam a murmurar: onde já se viu? Se é Jesus o Filho de Deus, e comer com pecadores. Aí Jesus está lá, pregando, falando, conduzindo. E de repente, Zaqueu interrompe Jesus. O mestre. E Jesus falando, para. E o que ele diz? Senhor, a partir de hoje,
todo aquele que eu roubei, que eu fraudei, eu quero devolver 4 vezes mais o valor que eu tirei dessa pessoa. Não parou aí não. Aí ele diz, e outra coisa, mestre, eu vou pegar metade de todos os meus bens e dar aos pobres. Se você tivesse entendido, você já tinha dado um glória. Enquanto Jesus estava pregando, o Espírito Santo de Deus entra na vida de Zaqueu e começa a quebrantar o coração dele, aquele desejo de ter muito dinheiro, de ter posses, que o dinheiro era a coisa mais valiosa, começa a transformar dentro dele, e agora ele entende que ele tem que voltar atrás, corrigir os erros, devolver para as pessoas que ele tirou, e não só devolver, mas devolver 4 vezes mais. Ele conscientiza que dinheiro não é tudo, e ele declara pegar a metade e dar para os pobres, ou seja, uma mudança, uma transformação de dentro para fora. E é isso que ele quer fazer conosco. O avivamento não é produzido, ele é buscado. E quando nós buscamos de toda a alma, de todo o coração, há uma transformação. Ele transforma de dentro para fora. Por isso que a gente vê mudança na igreja, irmãos. Por isso que nós vemos mudança na obra de Deus. Porque às vezes a pessoa chega aqui cheio de hábito, cheio de pecados, vivendo uma vida errônea. E daí a pouco Deus transforma. A pessoa não entra ali, aceita Jesus, e uma semana depois eu vou lá na casa dela e falo, ó, não pode calça comprida, não pode brinco, não pode isso, não pode aquilo. Ou você muda ou então Deus não vai te abençoar. Eu já fiz isso aqui com alguém? Quem muda é Ele. Se ele querer mudar alguma coisa no Dorcelino, ele vai tocar no Dorcelino de tal forma que de hoje para amanhã ele decide e muda tudo. A mãe da esposa do esposo da irmã Alda, mas, se não me falha a memória, de 50 ou 60 anos fumando. Nadir, ela aceitou Jesus aqui, uma semana depois ela falou, a partir de agora, pastor, eu não fumo mais. Eu não falei para ela que ela tinha que deixar, não. Quem muda é o Espírito Santo, quem toca é o Espírito Santo. Pastor, nunca mais eu vou fumar, e o próximo batismo que tiver eu quero batizar. É Deus que muda, irmãos. É Ele que muda. Ele que transforma. Quantas pessoas duras de coração chegavam aqui, era contra o dízimo, eu não vou dizimar e não sei o quê. Aí o Espírito Santo de Deus toca no coração do cabra. Ele passa a ser dizimista fiel, e qualquer coisa que vai fazer na igreja ele ainda oferta. Quem transforma e muda é Ele, irmãos. A pessoa passa a ser fiel. Tem também aqueles que é de coração duro, que se ficar 30 anos aqui, ele nunca vai dizimar, porque ele não abre o coração. Mas aquele que abre, Deus muda, transforma, direciona e mostra para ele as formas de viver uma vida avivada diante do Senhor e que agrade a Ele. Terceiro, deixa eu correr. Terceiro avivamento, irmãos, acontece no tempo certo. Então nós entendemos aqui que primeiro, para ter avivamento, começa com uma consciência espiritual. Está lá, o pessoal está uma benção, parabéns. Segundo, o avivamento nasce quando tem um clamor sincero. Diga comigo, um clamor sincero. Em terceiro, irmãos, o avivamento acontece no tempo certo. Tempo certo. Precisamos entender um pouco sobre isso. Abacuque aqui, ele faz a oração e ele diz, no meio dos anos. Ou seja, no tempo certo. No momento que o Senhor quiser agir. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender.
que Deus não age no seu tempo, Lúbia. Deus não age no tempo do pastor Fabiano. Deus age no seu tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, irmãos. Novembro. Eu fiz um planejamento, porque minha filha ia para a faculdade. Falei, eu vou vender minha Toro, comprar um carrinho baratinho e vou fazer 2 kitnets. Eu tenho uma casa aqui, o terreno é cortado, sobrou um terreno de 5 por 20. Falei, aquele terreno não vende, não tem como fazer nada, eu vou fazer 2 kitnets. Para alugar, para mim ver se eu consigo pagar a faculdade, que juntando a faculdade das 2 dá quase 7 mil. Eu não sei, é Deus que está me dando graça. Porque se você perguntar, eu não sei como que eu estou conseguindo. Aí eu planejei em novembro. Pus a Toro à venda, fui para o Pará e eu planejei. Quando eu voltar, orei a Deus primeiro, pedi direcionamento, senti paz no coração. E planejei, vou para o Pará, para uma viagem com os amigos, o Valdivino tinha chamado a gente. Quando eu voltar do Pará, se Deus quiser, vendeu a Toro. E aí eu começo as kitnets. Já tinha alinhado com o pedreiro, tudinho, certinho. Resumindo, está indo para 5 meses e eu não vendi a Toro. Você acha que para Deus era difícil fazer isso? Pô, eu sou servo dele, eu tenho priorizado a minha vida para a obra dele. E aí eu entrei, tinha já acertado com o pedreiro, fui na galpão, comprei tudo parcelado em 10 vezes. E o trem está assim, ó. Peguei 80 mil emprestados de uns amigos, a juro, 2 amigos, para controlar, pagar a pedreira, as coisas. Graças a Deus as 2 kitnets já estão prontas, já está alugada. Mas eu estou extremamente endividado. E eu achei, irmão Wellington, que o meu tempo, dezembro era o tempo. Mas a Bíblia aqui vem dizer que há um tempo certo para todas as coisas. E o tempo que eu achei que era certo não era o tempo de Deus para a minha vida. E aí sabe o que Deus está falando comigo? Porque eu tenho orado e falo, Senhor, eu não estou entendendo. Aí o Senhor tem falado, sabe o que para mim? Aquieta que eu estou gerando uma grande bênção. Só que aí eu estava olhando e falando assim, ó, a grande bênção, eu vender a Toro para me pagar as contas. E a Toro não vende. Já pus em 3 garagens, está lá em Paranaíba agora. E as portas se fechou. Não só financeiramente na minha vida, mas a porta da igreja está fechada, irmãos. Eu tenho orientado, pedido ajuda para os irmãos orar, ofertar, dizimar. E mesmo fazendo isso, os 2 últimos meses está entrando 5, 6 mil a menos. Vai entender? Só que aqui o profeta está dizendo que há um tempo certo para todas as coisas. E o mais difícil é nós entender que o tempo é dele. O nosso tempo não é o tempo dele. A nossa maneira de pensar não é a maneira dele. Deus age no tempo certo, pois tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Mas o tempo é dele, o tempo não é meu. Eu tenho convicção que a hora que chegar o tempo dele, eu vou conseguir entender como foi maravilhoso e esperar e confiar nele. Mas até chegar o tempo dele, às vezes eu não vou entender. E a única coisa que me resta é confiar. Diga comigo, confiar. Mas diga forte, confiar. Então há um tempo certo para cada coisa, irmãos. E às vezes a gente não consegue ver, mas é no meio da crise que começa um grande mover de Deus. Eu vou dizer de novo, é no meio da crise, é no meio da sua crise que Deus começa um grande mover. Quer ver alguns exemplos? Deixa eu correr para
adiantar, no meio da crise dos juízes, presta atenção, no meio da crise dos juízes, Deus levantou Gideão e iniciou um mover de vitória. Você pode glorificar ao Senhor? É no meio da tua crise que Deus vai levantar uma grande vitória. No meio da crise nacional, Deus usou Esther para trazer livramento ao seu povo, no meio da crise. No meio da crise também, irmãos, na crise do exílio, Deus prometeu restauração e renovação ao seu povo. É no meio da crise, é no meio da crise. Eu quero que você creia nessa palavra em nome de Jesus. É no meio da crise que Deus vai mover e vai chegar uma grande vitória na sua vida. Se você crê, dá um brado de glória. Deus não esquece a sua obra. Deus não esquece a sua vida. Ele continua trabalhando. Mesmo quando não vemos, irmãos, porque tem momento que nós não vemos. Tem momento que parece que nós estamos só. Tem momento que nós estamos orando, falando, clamando, mas nós nos sentimos abandonados. Então mesmo quando Ele não vê, Ele não te abandonou. Ele está trabalhando, Ele está movendo um grande milagre, uma grande vitória para a sua vida. E por último, quarto lugar, o avivamento revela a misericórdia de Deus. Quarto e último lugar, o avivamento, grava isso, revela a misericórdia de Deus. O que é misericórdia, irmãos? É você não merecer. É eu e você às vezes não estar fazendo nada certo. E mesmo assim Ele olha para nós com misericórdia e fala: eu vou te ajudar. Eu vou te socorrer. Você sabe quando alguém já fez o mal para você, já te feriu, já te magoou, já fez algo contra a tua vida e sua família, mas no momento que ele está precisando, você ir lá e estender as mãos e ajudar ele? Isso é misericórdia. E aqui Abacuque diz: na ira, lembra-te da misericórdia, Senhor. Na ira, quando o Senhor olhar para o povo pecando aqui, falando do povo de Israel, um povo que Deus amava, já tinha mostrado poder, grandeza, livramento, e sempre o povo voltava para a idolatria, adorar outros deuses ao invés do Deus poderoso. E aqui Abacuque diz: Pai, na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, uma coisa que nós precisamos entender é que Deus é justo. Ele é justo, Ele age com justiça. Mas Ele também é misericordioso. Você pode glorificar o Senhor por isso? Ele é misericordioso, mesmo em tempos difíceis. A graça dEle, que é o favor imerecido, está disponível para mim e para você. Olha que maravilha, irmãos. Mesmo nos tempos difíceis, Ele disponibiliza a graça sobre nossa vida. A misericórdia de Deus sustenta o seu povo, irmãos. É a misericórdia dEle que muitas das vezes nos sustenta, nos carrega no colo, nos ajuda em tempos difíceis. É a misericórdia dEle que sustenta o seu povo. Irmãos, nós não somos consumidos, porque Deus é fiel. Nós não somos consumidos, porque Deus é fiel. Imagina, irmão, eu fico pensando como que Deus é misericordioso mesmo. Porque às vezes situações ou pessoas que fazem coisas que, por mais que a gente é um cristão e serve a Deus, nos tira do sério, sim ou não? Quer ver um exemplo meu? Irmão, se eu estiver ali na rua ou eu estiver em casa, passar um motoqueiro com aquele trem barulhento, eu falo: você tem sorte que eu não sou Deus, porque senão vai mandar um raio na tua cabeça e vai morrer pretinho aí agora. E esse trem me tira do sério. Não
desejo mal para a pessoa, mas dá aquela vontade de falar, vai fazer barulho lá com o capeta lá no inferno, trem. Aí eu fico pensando, irmão, quanta coisa que Deus vê o ser humano fazendo, e Ele é misericordioso e deixa o cara viver. E ainda diz que o sol nasce para todos, para o bom e para o ruim. E isso é misericórdia dele, irmãos. Não faz igual eu não, irmão. Deus está mudando, transformando. Só peço para não deixar eu surdo. Você está entendendo? Mas tem gente que faz coisas que nos tira do sério, sim ou não? Só que nós temos que controlar. Por isso que a Bíblia diz, você pode até ireis, mas não peca não. Ireis, mas não pequeis. E aí quando eu vejo essas coisas assim, aí eu lembro e falo, Deus, mas o Senhor é misericordioso demais. Imagina, irmãos, ó a misericórdia de Deus. Vocês viram aí alguns anos atrás, esse ano eu não acompanhei direito, os carnavais, o povo zombando de Deus, zombando de Jesus, vestindo Jesus na cruz de gay, uma pessoa vestida de diabo, arrastando alguém que está simbolizando Jesus. Que coisa séria. Jesus poderia mandar um raio do céu, um fogo consumidor, mas não, irmãos. Nós não somos consumidos porque Ele é fiel, misericordioso. O avivamento, irmãos, é uma expressão da graça de Deus. Graça, eu não canso de dizer que é o favor imerecido. Nós não merecemos, não merecíamos, porque somos falhos, pecadores, mas mesmo assim Ele nos ama. Então o avivamento é uma expressão de graça de Deus. Não é merecimento, é um favor divino, é um favor de Deus para a nossa vida. E a misericórdia de Deus sempre fala mais alto. Olha aqui, irmãos, a misericórdia de Deus sempre fala mais alto do que o juízo. Repita isso comigo, a misericórdia de Deus. Mais forte, a misericórdia de Deus sempre fala mais alto do que o juízo de Deus. Portanto, vamos aproximar de Deus, irmãos. Vamos experimentar esta graça. E vamos procurar viver esse avivamento dentro de nós. Amém? Amém? Vamos procurar viver esse avivamento dentro de nós. Que avivamento é esse? É o avivamento que traz a gente de volta ao primeiro amor. A servir o Senhor como nós servíamos no início. Servir o Senhor de todo o nosso coração. Servir ao Senhor ao ponto de querer que todos saibam quem é Jesus. Servir ao Senhor oferecendo o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, anunciá-lo com alegria onde estivermos. É esse avivamento. É no grupo aonde você estiver, você fazer a diferença ali, sendo avivado com Jesus Cristo, movendo tudo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. É você estar no trabalho e Deus te abençoando ali, sendo avivado pelo poder dele para transformar ambiente, transformar trabalho, transformar lugar perdido, transformar lugar e pessoas que você olha que não tem mais jeito. Porque às vezes, uma pessoa dessa, um exemplo que eu citei aí, o cara barulhento com a moto lá, é alguém que o Senhor ama e daqui a pouco ele vai estar na presença do Senhor servindo a Ele. O traficante que está preso lá, ó, sem esperança, é alguém que Deus vai, Ele tem o poder de entrar e transformar. Então quero dizer para você, não julgue as pessoas, porque Deus, para Deus,
Todos nós somos iguais perante Ele. O sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário é o sangue que alcançou eu e você, e é o sangue que pode alcançar um traficante, um ladrão, um mendigo, porque para Deus a salvação é estendida para todos. Amém? E às vezes, coloque de pé, e às vezes a gente tem aquela mania de olhar, não, esse aí está perdido. Esse aí não tem jeito. Lembra o apóstolo Paulo? Conhecido por todos, um homem poderoso, cruel, disposto a matar todos os evangélicos na época, os cristãos. Todo mundo que olhava para aquele homem fala, esse homem é um homem intocável. E aí Jesus tem um encontro com ele. E de perseguidor, ele passa a ser perseguido por amor de Cristo. Então não há quem o Senhor não possa alcançar. Feche os seus olhos.